conhecer a si e aos outros e entender como que eles funcionam literalmente pode fazer uma total diferença nos seus planos, nos seus objetivos e principalmente nos seus relacionamentos interpessoais. Isso te interessa? É sobre isso o nosso conteúdo de hoje. Eu sou a Ângela Bento e é um prazer ter você de volta ou pela primeira vez no nosso canal A Renovação da Mente no seu dia a dia. Quantos de vocês aqui já ouviram falar sobre padrões de comportamento, perfis comportamentais? Exatamente. Padrões de comportamento é exatamente isso que o nome diz. Como é que você se comporta diante de situações? Como é que você reage? Você e as pessoas do seu convívio. Por que é importante conhecer também o padrão de comportamento dessas outras pessoas? Porque muitas vezes elas são pessoas que vão te fazer uma entrega de um resultado ou que podem te ajudar na sua caminhada. E se você não as conhecer da maneira como elas funcionam, você pode tanto exigir demais ou exigir de menos, exigir na hora errada ou deixar de exigir quando for necessário. Resumindo, é totalmente relevante que nós conheçamos tanto os nossos padrões de comportamento, os nossos perfis comportamental, quanto de todas as outras pessoas. Então vamos lá. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, sobre o que significa, como é que funciona, e você pode dizer, Ângela, eu já sei como isso funciona. E é uma das perguntas que eu costumo fazer. Ótimo, se você sabe, você tem usado, o quanto isso tem trabalhado ao seu favor? Fez diferença? Ângela, eu fiz aí um tal de teste de perfil comportamental, eu sei exatamente qual que é o meu perfil, qual que é o perfil do meu marido, do meu filho, dos meus amigos, mas a minha vida tá do mesmo jeito. Opa, então tem alguma coisa errada aí. Porque é impossível você ter tido acesso ao conhecimento do seu padrão de comportamento, ao seu perfil comportamental e não ter tido mudança. E não ter visto a tua vida ser potencializada em muitos aspectos. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre esses 4 perfis, e talvez você já saiba um pouco disso, mas nos nossos próximos vídeos eu vou estar complementando situações que vão fazer com que você entenda por que não fez diferença nenhuma na sua vida ou fez uma pequena diferença. Então vamos lá, sem mais delongas. Existem 4 perfis. É importante que vocês saibam que todos nós temos um pouquinho dos 4. Alguns numa maior porcentagem e outros numa menor porcentagem. E é isso que vai fazer a definição, que vai fazer com que você haja de uma certa maneira diferentemente do outro. Então nós temos o perfil executor ou dominante, comunicador, planejador e analista. Talvez você tenha ouvido outras nomenclaturas. Eu não vou entrar nesses aspectos porque não vem ao caso, nós podemos conversar sobre isso num outro momento. Realmente não é relevante. Mas então vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. O perfil executor. A palavra-chave para um executor é resultado, desafio. Sabe aquela pessoa que, quando você fala assim, eu duvido que você faça tal coisa, e vixe, aí ninguém segura ela mais. Ela vai até ela conseguir, inclusive se for relevante para ela, se de alguma maneira fizer sentido. E resultados. Pessoa, quando você vai conversar com o executor, não adianta você vir com lenga-lenga, não adianta você vir, olha, fazer todo um discurso, ele vai dizer assim, escuta, você pode chegar direto ao ponto? Esse é o executor, e inclusive ele é muito direto, ele passa até por arrogante, por uma pessoa assim, sabe, mal educada, mas não é nisso não, é que ele acha que o tempo dele é valioso demais para ele ficar perdendo tempo com muitas enrolações. Por exemplo, nesse vídeo, se tiver um executor assistindo, ele não está vendo a hora de eu ir direto ao ponto. E ele está angustiado com isso. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Existe sempre o caminho do meio. Nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. E esse executor, ele às vezes é tido como frio, como uma pessoa que não se preocupa, não se importa com os demais. O que é uma mentira também. É que ele não dá muita vazão a sentimentos, a emoções. Ele gosta de ser mais racional, mais direto, justamente por querer um resultado final. E se ele parar para ficar atendendo muitas demandas ali emocionais, ele acredita que isso não vai nem resolver o problema do outro, nem o dele. Então ele pode até te ajudar, ele pode até ajudar outras pessoas, mas só depois dele ter feito aquilo que vai dar o resultado dele. Pode parecer egoísta, mas esse é o mundo dele. E é assim que funciona. E não tem nada de errado com isso, sob a perspectiva dele. Então nós podemos
temos que começar a entender um pouco isso e ajudá-lo a mensurar isso, se é alguma coisa relevante para você ou para ele. Fez sentido? Você conhece algum executor? Lembrando que os executores, eles são movidos por tarefas e não por pessoas. Esses grupos de perfis comportamentais são divididos entre aqueles que fazem tudo pelas tarefas e aqueles que fazem tudo pelas pessoas. São pessoas mais voltadas a elas. Então, vamos ao nosso próximo perfil, nosso próximo padrão de comportamento, que é o comunicador. O comunicador, a palavra-chave dele é conexão. Ele ama se conectar com quem? Com pessoas. Então, ele, diferentemente do executor, é movido por pessoas. Isso significa que, se ele tiver uma tarefa para ele realizar, alguma coisa para ele concluir, e que é importante, mas chegar alguém dizendo que está ali mal, precisava de conversar um pouquinho, pode ter certeza que ele vai largar a tarefa dele e vai ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque essa conexão, porque ele interagir com pessoas é fundamental para ele. Isso não é bom nem ruim, depende da maneira como ele está colocando isso na sua vida, assim como o executor. Não existe perfil bom, perfil ruim, gente. Isso é importante que vocês entendam. Existem aqueles perfis que são adequados para uma determinada situação e a maneira como eles estão se posicionando no seu contexto. Isso sim pode definir. E são os resultados que eles estão tendo que vão dizer isso está sendo ruim, talvez precise de ajustes. Mas a princípio, todos os perfis são excelentes e são de grande valia. Então, voltando ao comunicador, ele é uma pessoa que ele gosta de se conectar, ele gosta de conversar, ele é muito feliz, é extrovertido, ele ama falar. Isso não significa que os comunicadores são bons comunicadores, que podem ser excelentes palestrantes, que necessariamente serão excelentes palestrantes, excelentes estrategistas, diplomatas, não é isso não. Falar muito não significa falar bem. E às vezes, uma das falhas, uma das fraquezas do comunicador é justamente isso. Ele se perde no meio de muito falar e de às vezes não ter articulado bem as suas conversas. Mas, sim, assim como todos os outros perfis, ele pode ser um excelente palestrante. Na verdade, ele pode ser o que ele quiser, se ele trabalhar as competências, os talentos que eles têm. Coisas que vamos falar também daqui adiante. O que a gente tem que tomar cuidado com o comunicador? Para ele não se distrair. Se ele estiver trabalhando no meio de muitas pessoas, é muito fácil ele começar uma conversa, engatilhar uma conversa, esquecer o que ele está fazendo. Os comunicadores são muito criativos e justamente por isso eles se entendiam muito rápido das coisas que eles estão fazendo. Se você dá uma tarefa para ele que demanda muito tempo a longo prazo e aquilo começa a ser muito chato, ele pode desistir de fazer aquilo. Ele pode começar um monte de projetos e desistir no meio do caminho. Ou seja, ele tem muita iniciativa e pouca acabativa. Isso significa que todos os comunicadores são assim? Não. Pode ser que você, que é um comunicador ou que esteja se identificando como um comunicador, já tenha elaborado isso e esteja cuidando para não incorrer nesse erro, nessa situação que pode te trazer dissabores, não é verdade? Então, você conhece algum executor? Você conhece algum comunicador? Você acha que é um comunicador, que é um executor? Vamos ao próximo então. Planejador. Olha o alarme aqui disparando. Vamos lá. Planejador. Os planejadores, a palavra-chave deles é segurança e paz. Eles amam ter paz com todos. Se eles puderem, eles estariam zen com todo mundo. E segurança. Isso significa o quê? Ele também é voltado para pessoas e não para tarefas. Tudo que você pedir para um planejador, se ele não sentir segurança para começar, para ele realizar, você pode deixar. Ele não vai conseguir. Ele vai enrolar, ele vai demorar um monte, você vai chegar para ele e vai dizer, poxa, você não começou isso ainda? Achei que você já tinha terminado, eu não falei que eu tinha pressa nisso. Não adianta acelerar o planejador. Enquanto ele não sentir segurança, enquanto ele não tiver estabelecido as coisas que ele entende que são necessárias para ele fazer um bom trabalho, ele não vai fazer. Assim como nos seus relacionamentos. Ele não vai entrar num relacionamento que ele não se sentir seguro. Às vezes a pessoa está dizendo, nossa, mas ele não quer saber de mim, porque já está há tanto tempo aí enrolando. Tudo bem que às vezes pode estar enrolando, né? Mas se for um planejador que não está na dor, ele pode estar avaliando todas as possibilidades onde é que ele está colocando o pé dele. Isso é ruim? Como eu falei, não sei se é ruim ou se é bom. Depende de como ele está gerindo isso. Isso tem várias nuances que numa devolutiva de perfil comportamental, o analista comportamental mostra para ele, por meio do resultado que foi colocado. Você conhece algum planejador? Um planejador é aquele que, por mais que ele demore para começar,
Quando ele entende que tem segurança, ele faz aquele trabalho e ele faz a melhor entrega. Então, uma vez que ele se sinta seguro, pode esquecer que ele vai fazer direitinho e vai te entregar do jeito que você queria. Quem que você conhece aí que é planejador? Você se identificou? Vamos ao próximo então. O analista. O analista, a palavra-chave dele é perfeição. Meu Deus, os analistas normalmente são muito perfeccionistas. Isso significa o quê? Que ele vai demorar muito para entregar aquilo que você pediu para ele ou aquilo que você espera dele. Por quê? Porque ele tem que ter certeza absoluta de que aquilo está perfeito nos mínimos detalhes. E às vezes a perfeição já é atingida, mas ele ainda quer mais, mais e mais. Às vezes entra um caso de sabotagem. Os analistas são muito alvos de sabotadores. Por quê? Porque o sabotador sempre pode dizer para ele assim, não tá bom ainda, pode ficar melhor, você vai entregar essa porcaria aí para alguém? E aí, aliado a essa ânsia de perfeição, isso pode fazer com que ele deixe de produzir e que às vezes seja até substituído numa instituição, numa empresa, por exemplo, por não fazer uma entrega, mesmo tendo uma competência incrível. Você conhece alguém com esse perfil, com esse padrão de comportamento? Ah, é você? O que a gente pode fazer em relação a isso? Fica comigo. Nesse e nos próximos vídeos nós vamos conversar bastante a respeito. E o que mais o analista tem de característica? Normalmente o analista é um perfil dos gênios. A maioria, se não totalmente, todos os gênios, eles são analistas. Por quê? Porque eles gostam das minúcias, eles não param enquanto eles não conseguirem fazer o melhor. E eles gostam muito de estar tranquilos, introspectivos no cantinho deles. Muitas pessoas às vezes acham que o analista é um cara que é antissocial, que não gosta das pessoas. Isso não é verdade. Ele gosta das pessoas, mas ele prima pelo aquilo que ele quer fazer de melhor, inclusive porque ele também é voltado a tarefas. Então, a grande parte dos gênios é analista, mas nem todo analista é gênio, tá? Preste atenção que existe uma diferença sobre isso. E aí, será que os analistas estão aí no seu hall de amigos, na sua empresa, no seu trabalho? Como que tem acontecido isso? Ângela, agora você me falou que conhecer um pouquinho sobre isso podia mudar a minha vida, podia mudar a vida das pessoas no meu entorno. E você agora só me deu algumas características. Exatamente. Eu estou começando um trabalho com você. Eu estou começando a fazer com que você atente para algumas situações e já comece a olhar aí no seu dia a dia. O que você pode estar tirando de proveito disso que eu te ensinei aqui. E de estar, de repente, olhando com outros olhos para essas pessoas. Porque, às vezes, você está condenando o executor, falando que ele não se importa com você. Meu marido não liga para mim, ele só quer saber de fazer isso, fazer aquilo outro. Às vezes não se trata disso, às vezes se trata de um perfil. Mas existe um caminho do meio para que não seja nem um extremo nem outro? Claro que existe. E quando eu faço, por exemplo, uma análise comportamental, e por meio daquele questionário, todo um relatório é produzido, e a pessoa olha aquele relatório e fala, meu Deus, esse sou eu. Gente, eu não sabia que isso estava acontecendo. Ali você descobre como que você pode se comunicar, qual é a sua forma de se comunicar, como que você enxerga as pessoas, quais os talentos que você tem, o que você pode agregar, o que você deve tirar. Mas isso não é alguma coisa que o analista diz. É ele, é você quem tem essa percepção e nós apenas conduzimos você nessa caminhada. Então, hoje, com base nesse conhecimento, o que você pode fazer? O que você já pode começar a prestar atenção? Nós temos uma semana até o nosso próximo vídeo e ali eu vou começar a falar um pouquinho sobre o perfil na dor e o perfil no momento em que ele está totalmente no auge, ele está bem. Por que na dor? Porque às vezes você pode dizer, Ângela, eu acho que eu sou comunicadora, mas eu não estou assim sendo criativa, eu não estou querendo me relacionar com ninguém. Pode ser que você esteja num perfil de dor. Pode ser que você esteja, de alguma maneira, com algum tipo de problema que você não identificou. E, sim, a sua energia pode estar sendo drenada, fazendo com que você não produza do jeito que deveria. E assim como qualquer outro perfil aqui, qualquer outro padrão de comportamento. Queridos, isso pode, volto a dizer, mudar a sua vida. Não o fato de você saber, eu sou executor, eu sou analista, eu sou planejador, eu sou comunicador. Não é isso que vai mudar, não é o teu rótulo, inclusive, porque perfil não serve para rotular ninguém. Se alguém simplesmente fez um teste, uma ferramenta de perfil com você e você apenas foi rotulado, sinto te dizer, querido, que você foi ludibriado e que isso
no frigir dos ovos não vai resolver em nada, não vai te ajudar em nada. Mas eu estou aqui para te ajudar a ter uma percepção diferente. E aí, vamos fazer isso? Durante essa semana, comece a observar, comece a ver pessoas que você conhece com esse, com aquele outro perfil. Você vai ver que riqueza que vai ser isso. E no nosso próximo vídeo, você vai ter insights poderosíssimos sobre esse assunto. Então, gostou do vídeo? Curte aí e compartilha. Talvez tenha muitas pessoas que precisam de entender um pouco como é o teu perfil, como é o teu padrão de comportamento e passar a te olhar com outros olhos. E você fazer um grande círculo de coisas boas. E não esquece de se inscrever no canal, acione esse sininho para você ser avisado quando os próximos vídeos serão postados. É muito bom estar com você sempre e todos os nossos encontros são de muita informação relevante. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe ricamente.